Agora são 9 horas e 21 minutos, é hora de ficar informado aqui na Canção Nova. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, a devoção tem origem no século XII, no Monte Carmelo, na Terra Santa. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo, a gente fala com a Danúbia Gleiser, que conta um pouquinho sobre essa história. Bom, hoje tem eclipse parcial da Lua, o fenômeno acontece exatamente 50 anos desde que a missão Apollo decolou da Terra rumo à Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, como definiu Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. E hoje começa a valer a chamada lista de não perturbe. Tem gente que se sente incomodado com aquelas ligações de telemarketing. A partir de hoje é possível fazer um cadastro para não receber mais esse tipo de oferta por telefone. E nas notícias internacionais, os bispos da Venezuela agradeceram ao Papa Francisco por pedir uma solução política para a crise que atinge o país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bom, a partir de hoje, quem não deseja receber ligações de telemarketing e se sente incomodado por telefonemas de ofertas de algum produto, por exemplo, já pode se cadastrar numa chamada lista de não perturbe. Encontrar quem já foi incomodado com ligações de telemarketing não é tarefa difícil. Há inúmeras, viu? Incontáveis, não tem nem quantidade, mas muita. Já, bastante, viu? Todo dia, praticamente. E o pior é quando o telefone toca e do outro lado da linha, ninguém fala nada. Tem que ter paciência. Paciência de jovem. Eu desligo o telefone porque não tem jeito. É direto. Parece inevitável. Todo mundo já recebeu esse tipo de ligação. E quando querem falar com alguém que nem é você? Particularmente eu falo numa boa, informo que não sou eu e informo até que já é a terceira vez ou quarta vez, só hoje que vocês ligam e informa, mas continua a ligação, informa que vai colocar no computador lá, que vai marcar meu nome para não haver mais ligações, mas acaba retornando. Só que esse transtorno pode estar com os dias contados. Que qualquer resposta que a gente dá, eles ficam batendo na mesma tecla, insistindo no mesmo assunto e a gente fala que não quer, que não estou podendo atender, estou ocupado e eles não estão nem aí. A Anatel estima que pelo menos 1/3 das ligações que a gente recebe todo santo dia vem de operadores de telefonia, banda larga e TV por assinatura. O setor encabeça a lista de reclamações no Procon. Historicamente tem sido as operadoras de telefonia, inclusive em 2018 foi também. Eu entendo que essa mudança da Anatel, essa propositura dessa lista única, ela veio de uma demanda que a sociedade trouxe, né? E é o que a gente diz, o melhor fiscal vai ser sempre o consumidor, o cidadão. E como se não bastasse, outro problema que tem tirado o sono dos assinantes são as ligações de robôs. A estatística mostra que nos últimos anos tem subido muito o número de ligações, até porque os robôs, eles ligam para a pessoa, muitas vezes a ligação fica muda, não chega nem a atender, ele não tem esse controle, então liga às vezes 5, 6 vezes no dia ou até mais. Então, isso tem realmente contribuído. Agora, a resolução aplica-se também a robôs. Não pode haver ligação nem de robôs, nem de pessoas. Aquele que não quer receber ligação, não ser perturbado, vai ter todo o direito de não ser perturbado. Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações informou que vai acompanhar de perto o processo. A empresa que descumprir a norma pode ser multada em até 50 milhões de reais. E agora falando de um outro assunto, ainda ligado à telefonia, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, afirmou que o Brasil vai assinar um acordo que prevê o fim da cobrança de roaming internacional em serviços de telecomunicação entre países do Mercosul. A decisão deverá ser anunciada em uma reunião com os países do bloco do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Amanhã na Argentina, o roaming internacional é uma cobrança específica que acontece quando uma pessoa utiliza serviços móveis, como dados ou telefonia, fora da área de cobertura da operadora. A seguir, eclipse parcial da Lua poderá ser visto em todo o Brasil. E você acompanha agora imagens ao vivo aqui de São Paulo. A mínima hoje é 11 graus e a máxima 18. Um dia gelado hoje em São Paulo. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta.
O presidente Jair Bolsonaro deve participar esta semana da sessão plenária da cúpula do Mercosul. Na reunião marcada para quinta-feira, o Bolsonaro deve se tornar o presidente do grupo nos próximos 6 meses. O bloco também deve assinar um acordo de cooperação consular em todo o mundo. Isso vai permitir que, em caso de emergência ou dúvida, um cidadão brasileiro recorra, por exemplo, a um consulado argentino na Europa ou na Ásia. Outro tema da reunião é o compartilhamento de informações de segurança dos migrantes, como antecedentes criminais. A gente muda de assunto. Aqui em São Paulo, o clima mudou com uma passagem de uma frente fria. Os ventos que sopram em direção à costa colaboraram para o aumento da umidade em áreas do centro-leste do estado, melhorando a qualidade do ar. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça-feira, na região sudeste, a chuva vai e vem ao longo do dia, de forma fraca na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro. Chove durante a noite em Vitória. O sol predomina em toda a região nordeste do país. Há previsão de chuva passageira no litoral entre Sergipe e Pernambuco. No norte, o tempo permanece estável no Pará, Roraima e Tocantins. Nas demais áreas, a previsão de chuva a partir da tarde. Uma nova massa de ar polar avança, abre o tempo e derruba as temperaturas no sul do Brasil. Há previsão de geada em Santa Catarina e no interior do Rio Grande do Sul. A temperatura volta a cair no Mato Grosso do Sul e em Goiás. No Distrito Federal, a umidade fica baixa e o sol brilha forte. Hoje tem eclipse parcial da Lua. O fenômeno acontece quando o Sol, Terra e Lua se alinham e o nosso planeta faz sombra na Lua. O eclipse poderá ser visto na África, Europa, Ásia, Oceania e na América do Sul. E a gente vai então agora conversar ao vivo com o André Cunha sobre esse assunto. Né, André? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todos. Isso mesmo. No Brasil vai poder ser visto a partir das 17 horas e 1 minuto e vai ter duração de aproximadamente 5 horas. Bastante tempo, né, para quem gosta de observar. E tem que observar mesmo, sabe por quê? É o último eclipse do ano, o próximo só em 2021. Vai ser visível para o mundo todo, só que no Brasil tem vista parcial. É um evento que acontece nesta semana em que o mundo todo celebra os 50 anos da Apollo 11, né, a primeira expedição do homem à Lua. Então, para quem gosta de observar o pôr do sol e também o eclipse, é um dia especial aí para quem faz questão deste fenômeno da natureza. Nós aqui em São Paulo vamos ter que torcer para o céu se abrir, porque por enquanto tudo nublado aqui, né, Rodrigo? O dia tá cinza hoje, né, André? Ô, André, lembrando aí também, você citou aí a missão Apollo 11, na época o fato chamou a atenção do mundo todo. O Armstrong chegou a declarar que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. O Papa Paulo VI, durante o Ângelus, na Praça São Pedro, ele lembrou esse episódio naquela época, 50 anos atrás. Exatamente, exatamente. Uma semana antes, inclusive, da expedição subir até a Lua. O Papa chamou o evento de singularíssimo e maravilhoso e aproveitou para fazer uma série de questionamentos um tanto filosóficos, né? Ele chegou a perguntar quem somos nós, né? Diante da criação, quem somos nós? E aí nos deu uma dica para tentar responder nessa pergunta tão difícil que todos nós nos fazemos, né? O Papa disse assim: o homem, esta criatura de Deus, mais do que a lua misteriosa, está no centro desse feito que se revela-se gigante. Então, resumindo, o Papa dizendo que nós, o homem, nós estamos no centro da criação. Um dia um tanto especial, então, para observar o eclipse, o pôr do sol e também, quem sabe, fazer este questionamento, né, Rodrigo? Quem somos nós? É isso aí, vamos torcer para o dia não ficar tão cinzento assim, né, gente? E olha só, a gente muda de assunto agora. Valeu, André. A seguir, a gente vai agora para um breve intervalo. A seguir, a gente vai para a Terra Santa conhecer mais sobre a devoção à Nossa Senhora do Carmo. A gente fala agora de Brumadinho. Depois de quase 6 meses do rompimento da barragem de Córrego do Feijão,
O Ministério Público do Trabalho e a Vale assinaram um acordo para que a mineradora indenize familiares de funcionários mortos na tragédia. O acordo prevê a liberação de R$ 1,6 bilhão. 248 pessoas morreram. 22 corpos ainda não foram encontrados. A operação de resgate foi a maior já ocorrida no Brasil, tendo permanecido ininterrupta pelo menos até 4 meses após o desastre. Segundo o acordo, o cônjuge ou companheiro, filho, mãe e pai de funcionários da Vale que morreram na tragédia vão receber individualmente R$ 700 mil, sendo R$ 500 mil para reparar o dano moral e R$ 200 mil a título de seguro adicional por acidente de trabalho. Irmãos de trabalhadores falecidos vão receber R$ 150 mil por dano moral. Agora a gente vai conferir aqui as manchetes de alguns jornais estrangeiros. E a gente começa falando do Vatican News, a gente começa mostrando a capa do site de notícias do Vaticano. O assunto em destaque é a Venezuela. O presidente da Conferência dos Bispos Venezuelanos, Dom José Luis Azuarre Ayala, expressou em nome de todos os bispos gratidão ao Papa Francisco por sua atenção à Venezuela. A mensagem foi dirigida no domingo, durante a oração do Ângelus. Francisco pediu uma solução política para os conflitos. Na Venezuela, faltam comida e remédio para 6 milhões de pessoas e mais de 4 milhões de venezuelanos já deixaram o país. A manchete do jornal francês Le Figaro é a Catedral de Notre-Dame, de Paris. 3 meses após o incêndio que atingiu a catedral, o parlamento deve dar, nesta terça-feira, o sinal verde para o projeto de lei que deve enquadrar a sua restauração. O texto ainda não chegou a um consenso. E nos Estados Unidos, o jornal The Washington Post, vamos ver? The Washington Post estampa a luta entre o presidente Trump e os democratas sobre visões do país. O jornal afirma que Trump não se arrependeu dos comentários racistas contra 4 deputadas de origem latino-americana e africana. O discurso de Trump foi recebido com resistência por republicanos e líderes corporativos. Mudando de assunto, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. A devoção tem origem no século XII, quando um grupo de eremitas começou a se formar no Monte Carmelo, na Terra Santa. Vamos conhecer um pouco mais dessa história com a Danúbia Gleiser, direto da Terra Santa. Eu estou no Monte Carmelo, em Haifa, na Terra Santa, neste dia em que a igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Carmelo. Para saber mais sobre essa devoção é que eu conversei com o delegado-geral das Ordens dos Carmelitas Descalços, numa entrevista que você confere agora. Como surgiu a devoção à Nossa Senhora do Carmo? Em 1251, acontece este presente do Santo Escapulário oferecido por Nossa Senhora. O escapulário foi um sinal de devoção por parte dos fiéis e um sinal de proteção por parte de Maria. Ao honrar a Virgem do Carmelo e usando o escapulário, também nós mostramos que somos filhos de Nossa Senhora, protegidos por ela. Na Inglaterra, a história bastante consolidada diz que São Simão Stock recebeu uma visão. Eram momentos difíceis para a ordem porque, segundo o concílio, não podiam ser fundadas outras ordens. Já existiam os franciscanos, os dominicanos. Portanto, o dom do escapulário uniu os monges que vinham de uma vida contemplativa com a vida do povo. Em poucos anos, eles foram se transformando a serviço do povo, assim como outras ordens medicantes. O escapulário, assim como o rosário, era um meio de honrar a Virgem Maria e um meio de alcançar o povo. E lo scapolare, come il rosario, era un mezzo per poter onorare la Vergine Maria in mezzo alla gente. Grazie, Frei. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Danúbia. E para os devotos de Nossa Senhora do Carmo, hoje às 7h30 da noite, a TV Canção Nova transmite a missa direto da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, aqui na capital paulista. Bom, Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com e no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6:45. Bom dia, até amanhã. Você fica agora na companhia da Patrícia Mendes, no programa Manhã Viva. Bom dia, Patrícia.